Olá, tá me ouvindo bem? Quem tá entrando aí online? Prazer enorme para mim estar aqui fazendo essa transmissão ao vivo no canal M8. Até quero muito agradecer a Joyce pelo convite, é um prazer enorme poder compartilhar conhecimento, experiência, enfim, uma área que eu tanto amo, que eu atuo e me dedico já há bastante tempo, que são ambientes corporativos, ambientes de trabalho, e que daí entram não só escritórios, mas também, como eu vi que o pessoal já tinha colocado ali, home office, enfim, várias formas de trabalho hoje, ambientes de trabalho, né? E como é que esses ambientes impactam na gente, na nossa performance, no nosso bem-estar, na nossa saúde. E é este então o principal tema que a gente vai falar hoje, de que forma que a gente consegue organizar esses ambientes de trabalho para que a gente possa ser mais saudável, se sentir melhor, né, gente? É isso que a gente busca, porque isso de fato impacta na forma como a gente vai produzir. Olá, já vi que tem gente online. Tô louca pra saber de onde é que vocês são, vocês que estão assistindo aí ao vivo. Eu tô falando aqui de Porto Alegre, eu sou gaúcha, mas tenho já como minha segunda casa São Paulo, então quem tiver aí de São Paulo também, seguido tô por aí. É muito bom poder estar dividindo aí com vocês, então hoje, essa questão de falar sobre a saúde, de que forma que a gente pode, mesmo em um ambiente que às vezes, um ambiente corporativo que a gente se sente tão pressionado, tão cheio de, né, tão influenciado muitas vezes até por outras pessoas, alguém que tá de mau humor um dia e aquela pessoa senta do teu lado ou vem falar contigo ou o teu chefe e aquilo já te afeta e afeta a nossa saúde física ou psicológica e enfim, isso sem querer às vezes a gente acaba refletindo na nossa produtividade, né, na forma como a gente trabalha. Quem aí que tá ao vivo trabalha em home office? Que eu vi que antes já tinham comentado na chamada para essa live de hoje. Eu sei que hoje em dia a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? A tecnologia tá aí para isso. Então tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha em coworking, tem gente que trabalha viajando, tem gente que trabalha em cafés. Hoje não tem mais muito limite. A tecnologia permitiu que a gente pudesse trabalhar, exercer a nossa atividade profissional hoje sem necessariamente ter um espaço fixo para isso, né? E até que ponto isso é vantagem e que desafios isso também pode nos trazer. Então hoje mesmo eu dei uma entrevista sobre home office. Na verdade, a gente falou um pouco sobre saúde no ambiente de trabalho e no final das contas a entrevista acabou indo para o caminho do home office, né? Porque eu vejo hoje as pessoas que trabalham em casa enfrentam tantos desafios quanto quem trabalha muitas vezes em um escritório, né? A gente vê que dentro de um ambiente que é característico de residencial, de que forma que a gente pode exercer também uma atividade tão diferente muitas vezes e que nos exige habilidades muito diferentes. Então são inúmeros desafios que esse conflito de atividades pode nos dar, né? Então, minha proposta para hoje é falar um pouquinho de como é que a gente pode adaptar o nosso ambiente de trabalho, seja lá onde for, para que a gente possa ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. E só antes de eu entrar nesse assunto, eu quero me apresentar, já que esse é meu primeiro vídeo aqui para o canal. Então eu sou a arquiteta Priscila Benck e eu venho me especializando há bastante tempo nessa área de projetos para ambientes corporativos, ambientes de trabalho em geral. Então, uma loja de um shopping é um ambiente de trabalho, assim como um escritório, assim como o home office que a gente está falando. Então, aonde as pessoas exercem atividades profissionais é os ambientes que a gente atua, tá? A gente atua daí tanto com projetos quanto com consultorias. E também treinamentos para quem é arquitetos, para quem projeta esses espaços. Então, eu já venho trabalhando nessa área já há algum tempo. Tenho um escritório de arquitetura e uma construtora aqui em Porto Alegre. Mas a gente desenvolveu também um canal que se chama Qualidade Corporativa Smart Workplaces, que é justamente para fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Então eu agradeço muito a parceria da Joyce, do canal M8, de poder me dar o privilégio de falar com vocês sobre esse assunto, porque a gente precisa discutir mais os locais onde a gente trabalha. Assim como a gente se trabalha internamente,
para garantir um bom equilíbrio emocional, para a gente garantir daqui a pouco uma boa gestão de pessoas, uma boa organização financeira, a gente também precisa olhar para o espaço, para o ambiente físico mesmo, aonde a gente está, para poder organizar ele de uma melhor forma e que nos auxilie a produzir melhor. Gente, é um conjunto, tá? Então, se a gente quer ter sucesso no nosso meio, né, profissional, a gente realmente precisa olhar para tudo. Habilidades internas e também o meio externo. E eu não sei se vocês sabem, mas já tem pesquisas que comprovam, pesquisas da área da neurociência, da medicina, que comprovam que realmente tudo o que está ao nosso redor, a gente percebe através dos nossos sensores, né? Por que a gente tem os nossos sentidos? Então, a gente tem a visão, a gente tem o tato, a gente tem o nosso olfato, a nossa audição. Tudo isso acaba passando informações para o nosso cérebro, que interpreta essas informações e nos gera determinados comportamentos. Então, isso é uma das questões que impacta e comprova essa influência do espaço físico na forma como a gente produz, né, na nossa satisfação. Então, eu venho trabalhando muito nessa questão, nesse olhar mais humano, e percebi o quanto é importante também ter um ambiente que impacte na nossa saúde de uma forma positiva. Eu não sei se vocês já passaram por situações, mas tem muitas causas trabalhistas, por exemplo, em empresas, que acontecem em função de colaboradores que trabalham em ambientes que não são adequados, né? Onde daqui a pouco ele tem que ter uma postura que não é adequada, tem que desenvolver atividades que possam prejudicar as questões físicas dele e acabam assumindo aí contas altíssimas que muitas vezes pode prejudicar muito as empresas. Então, a intenção é cumprir normas, sim, espaço físico tem normas para serem cumpridas, mas também a gente observar bem para o ser humano. E a minha proposta hoje é trazer 5 dicas que a gente pode aplicar na gente mesmo, tá? Todos nós somos seres humanos, independente da atividade que a gente executa, independente de onde a gente está. Então, a minha ideia é realmente poder passar para vocês, colaborar um pouquinho para que vocês cheguem amanhã, já que hoje já é mais de 6 horas, então já está na hora de descansar. Mas amanhã de manhã que vocês possam chegar no local de trabalho de vocês e ter uma visão um pouco mais estratégica, tá? Porque a gente precisa entender que se a gente está saudável, se a gente está bem, se a gente tem qualidade de vida, a gente vai ter melhores resultados no nosso trabalho, significa resultados financeiros, tá? Então vou entrar aí na nossa primeira dica. Eu queria quem estivesse online dar um oi aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me enxergar bem. Antes eu tive um probleminha na conexão, mas eu acho que agora tá indo. Só me deem um ok se tá tudo certo, para essa informação realmente poder ir adiante. Show! Vamos lá então. Bom, minha primeira questão, provocação na verdade, eu queria saber, Joyce, ótimo, áudio e imagem ok, muito bom. Quem de vocês trabalha aí aproximadamente 2, 3, 4 horas no computador, por exemplo? Olá, Nicolai, tudo bem? Que ótimo! Quanto tempo vocês ficam na frente do computador? Sabe que o computador impacta diretamente na nossa saúde, diretamente. E o monitor, a posição deste monitor, quem trabalha com Note, né? Notebook é ótimo, é excelente para a gente poder ter flexibilidade no trabalho. Então faz uma reunião numa sala, sai, leva para outra. Eu trabalho com Note e preciso, vivo viajando, então levo o Note, fantástico. Ó, José colocou 3 horas em média. Já é um tempo que vai impactar na tua saúde, viu? Então, assim, a gente precisa observar estes equipamentos que a gente usa para trabalhar, tá? Então, assim como o José colocou que trabalha em 3 horas em média, tem gente que trabalha 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas seguidas na frente do computador. E como é que a gente posiciona esse computador, esse monitor, de uma forma adequada que não nos dê prejuízos físicos, saúde, tá? Então, minha proposta é mostrar para vocês que existe sim uma posição ideal, vamos dizer, para a gente trabalhar. A gente precisa sempre evitar trabalhar de costas para uma janela. Então, por exemplo, se aqui tivesse uma janela,
muito provavelmente, se fosse durante o dia, muito provavelmente essa claridade estaria batendo no meu monitor e eu estaria trabalhando muitas vezes assim, ó, forçando os olhos, entende? E esse forçar os olhos é uma coisa que chega ao final do dia e às vezes a gente nem se dá conta o porquê que daqui a pouco a gente tá lá com dor de cabeça, o porquê que daqui a pouco a gente tá com os olhos cansados. Nós somos seres humanos e como seres humanos a gente se acostuma com as coisas, inclusive com aquilo que não é bom, né? E por isso que pode ser tão prejudicial um problema de saúde. Porque daqui a pouco a gente realmente não se dá conta de que uma claridade externa, isso pode vir também de luminárias, gente, de dentro do ambiente, pode estar refletindo no seu monitor e você acaba ficando com os olhos assim durante muitas horas, tá? Então esse é uma primeira alerta que eu queria chamar a atenção. De onde está vindo a claridade do ambiente e se isso não está impactando no monitor de vocês? Primeira questão. Segunda questão em relação ao computador. Quem trabalha com notebook, eu não sei se vocês já observaram, mas quando a gente coloca ele na mesa, vamos dizer que aqui eu tenho a mesa, tá? E eu vou trabalhar com o note aqui. Eu vou ficar com a minha cabeça inclinada, né? Meu pescoço inclinado. E isso também, com o passar das horas, quanto mais tempo, e para quem trabalha aí 3 horas já é um tempo suficiente, pode começar a nos dar algum tipo de cansaço na nossa região aqui do pescoço, tá? Então é por isso, gente, que existe suportes de monitores, tá? E para quem trabalha com Note, suporte de Note. Eu estou agora com um Note, onde ele está com suporte, então eu estou com o monitor elevado, por isso que vocês estão conseguindo me enxergar a uma altura mais horizontal dos meus olhos, entende? Eu não estou olhando para baixo. Então é muito importante, para não dizer assim, é fundamental. Quem trabalha com notebook tem que ter um suporte. E, gente, suporte de note você encontra no mercado a R$20, tá? Não tem desculpa para não ter. Inclusive dá para dobrar. O que eu tenho é um que você dobra ele todo e leva na mesma pastinha do note, eu coloco ali o suporte junto. Super tranquilo. Só vale lembrar que quando a gente trabalha com suporte de note, a gente precisa ter junto um teclado externo, de preferência sem fio, que facilita muito, e um mouse externo, tá? Então, não dá, porque senão se a gente trabalha com suporte e quer escrever neste teclado, a gente pode acabar tendo um prejuízo aqui no pulso, porque a gente vai ficar trabalhando assim. Tudo isso que eu tô falando pra vocês se chama ergonomia, tá? Então é muito bom a gente ter algumas noções e eu reforço essa importância da gente observar a altura do monitor e se esse monitor não está recebendo alguma claridade que pode estar prejudicando os nossos olhos. Essa é uma primeira dica que eu queria trazer. Uma segunda questão é sobre isso aqui, ó, cadeira. Vamos lá, gente, quem trabalha em muitas horas, onde é que vocês sentam? Eu costumo dizer que dentre todos os elementos de um escritório ou de um home office que seja, ou de um coworking, seja lá qual for o espaço, mas para quem trabalha sentado, precisa investir em uma cadeira adequada. É assim, ó, e eu digo investir, tá? Não é gasto, não é gastar dinheiro, nem, enfim, é investimento para a sua saúde. Porque se você tiver algum problema físico e sentir dores, você não vai conseguir produzir como deveria. Isso representa custos, tá? Eu digo que o maior e o melhor investimento que eu fiz foi realmente adquirir cadeiras que de fato são adequadas. E com certeza a quantidade de horas que eu já trabalhei a mais sentada nesta cadeira já pagou muitas vezes o preço dela, tá? Então é uma dica aí boa. E assim, a maior pergunta que eu recebo: Priscila, existe no mercado cadeira de R$300, existe no mercado cadeira de R$10.000. Qual é que é a cadeira certa? Né? E de fato, isso existe. Você pode ir hoje no supermercado, vai estar lá escrito bem grande, cadeira de escritório. Tem umas assim a R$100, cadeira de escritório. O que precisa ter, tá? Não precisa comprar a mais barata, não precisa comprar a mais cara. Tem que observar que tenha pelo menos 3 funções essa cadeira para que você consiga, de fato, sentar numa postura adequada, tá? Uma primeira função, regulagem de altura do assento. Normalmente, cadeiras, quando falam cadeiras de escritório, praticamente todas têm regulagem de altura do assento, tá? Mas não custa listar, então, regulagem de altura do assento.
Segundo, esta cadeira precisa ter braço. E esse braço também deve ter uma regulagem de altura. Por quê? Porque cada um de nós tem um perfil físico diferente. Eu, por exemplo, eu meço 1,60, tá? Tem gente aqui no escritório que mede 1,90. É muito diferente, a regulagem das alturas das nossas cadeiras são muito diferentes, em função do nosso perfil físico. Então, quanto mais regulagens essa cadeira tiver, mais ela vai conseguir se adaptar ao seu corpo, tá? Então, por isso, assim, ó, não abram mão de que essa cadeira tenha braço e que esse braço tenha regulagem de altura. E, por fim, um terceiro item, que daí, por isso que é sempre o ideal, quando você for comprar uma cadeira, ir na loja e experimentar, você precisa sentar sempre bem para trás e observar se a sua lombar, principalmente, vai ficar bem apoiada, tá, gente? Essa é a maior função de uma cadeira, suportar as nossas costas. A gente não deve, de forma nenhuma, na hora de sentar, não encostar as costas, tá? A gente precisa sempre estar com as costas apoiadas, a nossa coluna apoiada, principalmente a região da lombar. Então, essas são as 3 funções para quem vai adquirir uma cadeira. Realmente, não deixa de observar pelo menos esses 3 itens, tá? São fundamentais aí para qualquer pessoa, para conseguir, de fato, sentar uma postura adequada, tá? E eu já queria emendar na minha terceira dica que eu queria trazer para vocês, é adotar hábitos saudáveis. E dentre estes hábitos, durante o trabalho, eu reforço muito se policiar para ter uma postura adequada na cadeira, porque não adianta de nada você investir lá 2, 3 mil reais numa cadeira e sentar de qualquer jeito, né? Então a gente precisa realmente, e para quem tem equipes, tá? Precisa orientar que essas pessoas também sentem de uma forma adequada, porque senão daqui a pouco, como eu falei anteriormente, pode ser alguém aí desenvolver algum tipo de alguma lesão, alguma dor crônica, enfim, e ter causas trabalhistas, enfim, entrar com processos contra a empresa, e daí é uma questão de hábito, né? E daí você precisa dizer que ao menos orientou a pessoa para que ela sentasse corretamente, tá? Então, como é que a gente senta de uma forma adequada? Vamos fazer aí um passo a passo. Primeiro, senta sempre bem para trás, como eu falei, tá? É bem importante que a gente esteja sempre com a coluna totalmente apoiada, tá? Segundo, os nossos pés, eles têm que estar apoiados no chão. Então, para quem gosta, e principalmente muitas mulheres fazem isso de apoiar os pés ali nas rodinhas da cadeira, sabe? É bem ruim, tá? Pra gente distribuir o nosso peso, a gente precisa estar com os pés apoiados no chão. E também os nossos braços da cadeira, eles precisam estar no mesmo nível da mesa, tá? 3 passos, então eu falei, testem amanhã. Primeiro, sentem bem para trás. Depois, os pés têm que estar totalmente apoiados no chão. Isso vai definir a altura do seu assento. E os seus braços têm que estar alinhados com a altura da mesa. O que pode acontecer? E comigo acontece e com muita gente acontece. Normalmente, na hora de eu alinhar os meus braços com a mesa, eu fico com os pés no ar. Eu vou ter que levantar a altura do meu assento e eu fico com os meus pés no ar porque eu sou baixinha mesmo, tá? Então, gente, é para isso que existe aquele apoio de pés. Então, a gente precisa ter pessoas, quem não tem, então, uma altura que consiga colocar os braços alinhados com a mesa e percebe que os pés acabam ficando no ar, né, parece criança, precisa trabalhar com apoio de pés, tá? E daí, quando você vai adquirir um apoio de pé, que também tem milhões de tipos aí no mercado, com diferentes valores, é importante que esse apoio de pé te dê a altura que você precisa, né? Tem muitos apoios de pés que eles simplesmente fazem isso aqui, ó. Eles inclinam, o que é bacana, é bom você estar com o pé inclinado, mas precisa também elevar a altura se é o seu caso. Tá dando para acompanhar aí, gente? Deem um comentário, o que vocês estão achando, já pararam para pensar sobre essas questões? São detalhes mesmo, mas que fazem a diferença no dia a dia, tá? Eu falo isso por experiência própria. E eu costumo dizer aqui no escritório que depois que a gente mudou as cadeiras e senta corretamente, quando a gente vai para algum lugar onde não tem uma cadeira adequada e a gente precisa sentar ali para trabalhar, a gente percebe muito rápido. É impressionante como a gente também se acostuma, assim como eu falei antes, seres humanos se acostumam com coisas que não são boas, mas a gente também se acostuma com coisas muito boas, né? Então daí depois que tu sabe o que é bom, tu não quer mais experimentar o que não é bom. Então eu digo pra vocês,
toda a diferença poder trabalhar com uma postura adequada, tá? Falamos de 3 pontos, então, recapitulando, né? O primeiro a gente falou dos equipamentos, principalmente de monitor, depois a gente falou da questão da cadeira e agora a gente falou da questão de ter hábitos saudáveis. E até eu queria trazer aqui, além da questão de trabalhar com uma postura, que é algo que a gente tem que se policiar mesmo, porque às vezes sem querer você acaba, né, sentando de qualquer jeito, mas é muito importante, tem se falado muito isso, principalmente no exterior, né, eu que vim de uma formação na Alemanha, o pessoal cuida muito da questão da saúde, de evitar trabalhar tanto tempo sentado. Não sei você, gente, até queria ouvir, mas eu, quando eu tô concentrada, eu vou embora, assim, perco noção do tempo, sabe? Quando eu vejo, meu Deus, já passou 3, 4 horas e eu fiquei sentada todo esse tempo. Não é bom, não é saudável, tá? Então, hoje, a minha dica, quando o pessoal me diz assim, tá, mas como é que eu faço, então? Se eu não posso ficar tanto tempo sentada, como é que eu vou fazer para não prejudicar meu tempo de trabalho, né? Porque o ideal, fora do Brasil a gente vê muito isso, as mesas, elas têm elevação de altura. Não sei se vocês conhecem esse tipo de mesa. A maioria das mesas na Alemanha, por exemplo, quase todos os escritórios têm isso. Então a pessoa trabalha um tempo sentada e depois ela levanta a mesa e continua trabalhando de pé, mesmo que no computador, tudo tranquilo, sobe tudo. Né? Você pode, inclusive, tem algumas mesas que são com mais tecnologia, que você programa. Então, eu quero trabalhar 1 hora sentada, 1 hora de pé, ela vai sozinha elevar a altura ou baixar, tá? Então, a gente precisa criar estratégias. Se você não tem uma mesa que faça isso, que regule a altura, né, do tampo dela, a gente pode criar, daqui a pouco, eu uso muito aqui, aplicativos, tá? Por exemplo, o Pomodoro, que é um aplicativo de produtividade, que ele te dá um alerta. Então, ele conta 25 minutos, mas você pode programar o tempo que você quiser. E daí, depois, 5 minutos ele dá de intervalo, que seria o ideal para você fazer alguma outra coisa, tá? Então, eu uso esse aplicativo, por exemplo, para me estimular a me levantar. Então, eu trabalho os 25 minutos sentado, dá o toquezinho ali, passa voando 25 minutos, né? Dá o toquezinho, eu me levanto e vou tomar uma água, ou eu vou fazer alguma ligação que eu preciso fazer, aproveito e faço de pé, sabe? Então a gente pode inserir algumas questões bem estratégicas mesmo na nossa rotina, para que a gente não fique muito tempo sentado, tá? Isso, mesmo para quem senta com uma postura adequada, não é legal. Então, quanto mais a gente puder ficar intercalando atividade de pé e sentado, melhor será. Certo, gente? Bom, outro ponto agora, a gente falou de 3 pontos, tá? O 4º ponto que eu anotei aqui para falar para vocês é uma questão muito pessoal, mas que também influencia na nossa saúde, tá? Que é a organização desses espaços de trabalho. Como é que é a organização de vocês? Alguém aí consegue trabalhar no meio de uma bagunça? Eu já ouvi muita gente me dizer, sim, Priscila, eu adoro bagunça, trabalho no meio da bagunça. O que eu quero passar para vocês? Isso é uma questão de hábito, é uma questão de preferência, sim, mas existem estudos, né, que demonstram, primeiro, o tempo que a gente perde para localizar muitas vezes um documento em um ambiente que não é organizado, né? Segundo, a influência, o impacto que esse visual, simplesmente visual, de você enxergar uma mesa cheia de coisas, impacta na tua clareza mental. Então pense, se você entra amanhã de manhã, a Joyce está comentando, bagunça me tira o foco. Exatamente. E faz sentido mesmo, viu, Joyce? Tem pesquisas que demonstram isso. Nós, como seres humanos, a questão visual é o primeiro impacto que a gente tem. Então faz muita diferença pro teu cérebro quando você chega de manhã para trabalhar e enxerga uma mesa toda cheia de coisa. O cérebro já cansou, porque é muita informação visual para ele ver, entende? É muito diferente se daqui a pouco você chegar amanhã de manhã no seu escritório e ter a mesa limpinha, branquinha, ou seja, não sei que cor que é a mesa de vocês. É diferente esse impacto. Então vale a pena a gente trabalhar a organização. E daí o que eu quero dizer assim como arquiteta em relação à organização, tá? Porque como eu disse, é uma questão de hábito. Eu vou lá, projeto espaço, dou consultoria, mas daí depois é a pessoa que tá ali, né?
A gente precisa ter áreas de armazenamento adequadas para comportar essas coisas. Muitas vezes mesmo, a questão da bagunça, ela não é proposital, é porque não tem espaço adequado para armazenar as coisas, né? Então a gente acha, eu vou deixando aqui em cima da mesa, faço uma pilhazinha, Gente, tem que ter hoje qualquer ambiente de trabalho para quem lida com papéis, para quem tem agendas, para quem tem canetas e coisas, tem que ter pelo menos um gaveteirozinho. Se não é possível ter um gaveteirozinho, coloca uma prateleira, assim, para quem trabalha em home office, isso é bem caso de home office, né? Muitas vezes a mesa é uma bancada que está fixa na parede e você não tem quase espaço para colocar nada. Bom, coloca então uma prateleirinha em cima dessa mesa, para que você possa talvez ali ter algumas caixas. Isso pode ser bacana até visualmente, esteticamente, né, pensando. Você pode botar algumas pastas, aquelas pastas AZ, eu uso muito aqui no escritório, são ótimas para arquivar e separar documentos, mas quem puder ter gaveteiros, tá? E gaveteiros de pasta suspensa, por mais que a gente pode achar que pasta suspensa já é uma coisa mais antiga, também saiu uma pesquisa mundial que foi feita de que forma que as pessoas economizam tempo na hora de localizar um documento, de que forma que esse documento precisa ser armazenado. E deu em primeiro lugar pasta suspensa. É a forma que você mais rapidamente consegue localizar alguma coisa, tá? Então aproveitem dessa informação, utilizem isso nos seus locais de trabalho, tenham áreas de armazenamento e, se possível, alguma estante que possa ter portas. Porque o que acontece? Da mesma forma como a gaveta, às vezes você está sem tempo para organizar as caixinhas, se é o caso de uma prateleira ou uma estante aberta, né? Então pega e coloca tudo ali para dentro. Se a gente sabe que o nosso cérebro ele é impactado por uma bagunça visual, esconde a bagunça dele. Ponto final, né? Não precisa nem desenvolver um hábito de fato ser organizado, mas esconde a bagunça, não enxergue a bagunça. Tá? Então esse era o quarto ponto, né, que eu queria trazer, a questão da organização. E por fim, gente, um quinto ponto, que é o mais econômico de todos, o mais fácil de ser aplicado e dá para todo mundo amanhã já botar em prática. Saiu uma pesquisa, foi ano passado que foi publicada, uma pesquisa mundial, que demonstrou o impacto dos elementos naturais na nossa produtividade. E o que é elementos naturais, tá? Quando eu me refiro, é a questão de vegetação mesmo. Então, aquela plantinha que vocês estão enxergando ali, ó. Aquela florzinha que tem ali, e tem um cactuzinho junto ali. Questão de, então, plantas. Questões de elementos naturais mesmo, tipo imitando alguma madeira, ou um revestimento imitando uma madeira. Água. Tem gente que trabalha com fonte, ou simplesmente enxergar, sabe? Você trabalhar numa janela que você possa enxergar uma praça daqui a pouco. Mas enfim, estar envolvido em elementos naturais traz inúmeros benefícios para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para a nossa saúde, gente. Essa pesquisa demonstrou aumentos de questões de criatividade, sensação de bem-estar de 15%, né? Então eles disseram bem assim, botaram o pessoal trabalhando em um ambiente que não tinha nenhum contato com elementos naturais e um outro que tinha. Então está comprovado que isso impacta na gente. E o mais interessante dessa pesquisa, porque como foi uma pesquisa mundial, eles fizeram um ranking daqueles países que mais precisavam ter contato com a natureza, tá? Em primeiro lugar nesta pesquisa mundial ficou o Brasil. Então nós, brasileiros, somos a sociedade aí, as pessoas que mais precisam ter contato com a natureza. E é bem interessante da justificativa que eles trazem para isso, né? Que eles mostraram que os países onde houve uma urbanização mais acelerada, onde as cidades se desenvolveram de uma forma mais rápida, a gente houve um rompimento muito radical dessa vida no meio natural, né, no meio da natureza, para a vida urbana. E a gente sente falta, a gente herda esta falta das nossas gerações passadas. E por isso hoje a gente é tão influenciado e tão impactado pela presença da natureza. Estratégias. Vamos trabalhar pensando na gente, na nossa saúde e de uma forma muito prática, muito objetiva. Vamos enxergar o espaço físico. Eu gosto muito de falar isso.
Enxergar o espaço físico como uma ferramenta também, gente. Existem ferramentas aí, a Joyce pode falar muito melhor que eu, daqui a pouco, de processos de coaching, ferramentas de gestão de tempo, ferramentas de gestão de pessoas, e existem ferramentas da arquitetura que tá aí para isso. Tá aí para isso. Eu trouxe aqui hoje 5 questões, mas tem inúmeras outras, e que bom que a gente vai fazer outras lives para poder passar isso para vocês. Mas assim, muitas vezes a cor do ambiente de vocês pode impactar na forma como vocês estão gerando resultados, tá? E eu tô sempre falando em vocês, mas vale pensar também em quem tem uma equipe de trabalho e precisa que as pessoas, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de instabilidade econômica, a gente precisa que as pessoas produzam tanto quanto elas podem, né? E muitas vezes a pessoa tá ali e isso também, né? Já se comprova que o que depende a performance de uma pessoa, a produtividade dela. Primeiro, do quanto ela sabe executar aquela tarefa, ou seja, então do conhecimento técnico que ela tem para fazer aquela tarefa. Segundo, da motivação dela. Quanto ela tá disposta, não adianta nada ela ter todos os cursos, saber usar os softwares, sei lá, e não tá afim de trabalhar, daí também não adianta, né? Mas se ela sabe da técnica, se ela tá disposta a fazer, se ela gosta do que ela faz, também impacta o ambiente onde ela trabalha. Então não adianta, não tem Cristo que resista, mesmo sabendo executar a sua atividade, mesmo estando a fim de fazer isso, não tem quem resista a um ambiente que não te estimule o teu melhor, tá? Se é um ambiente que vai ter distrações, se é um ambiente que vai te trazer, por exemplo, dores físicas, tu não vai ter como produzir o que você gostaria de produzir. Então é essa mensagem que eu queria deixar nessa live de hoje. Enxerguem o ambiente físico de vocês como uma ferramenta também para melhorar a sua produtividade ou para melhorar a produtividade de uma equipe. E aproveitando, para quem projeta esses espaços, tá? Merece um estudo extremamente profundo. É por isso que eu me dediquei a fazer uma especialização nesse assunto, porque é um assunto extremamente complexo. A gente está fazendo para esses arquitetos, decoradores, designers, uma série de treinamentos pelo país. Inclusive um deles é um curso de especialização em projetos para ambiente de trabalho, que eu trouxe da Alemanha, a gente está dando aqui no Brasil e fazendo essa segunda turma agora em São Paulo. Então convido quem for dessa área, quiser saber mais como projetar um ambiente de fato com qualidade, esteja conosco no final do mês em São Paulo, dia 25, 26 e 27, no Hotel Meliá, e também no dia 1º, 2 e 3 de junho. A Joyce colocou, quero saber mais sobre como a cor interfere nos resultados, uma live sobre isso, super top, Joyce, esse assunto é impressionante, e esse assunto, ele tem justificativas, tá? Justificativas da neurociência, da medicina, que comprovam o impacto de cada cor em cada região do cérebro. Olha que coisa incrível isso, gente. Se você enxerga, por exemplo, uma cor vermelha, essa cor vai ativar uma região específica do cérebro, diferente, por exemplo, de uma cor azul, tá? E daí o que acontece? Conforme as áreas que se atingem no cérebro, nos gera determinadas emoções, e essas emoções resultam no nosso comportamento. Então isso é incrível, isso é uma ferramenta que tá aí para qualquer um usar. E fala sério, né? Quanto é que custa você pintar uma parede de vermelho ou de azul? Qual é que é a diferença de custo entre as cores? Nenhuma, né? É simplesmente saber qual a cor ideal para a sua habilidade ou para a sua atividade, né? Que vai daí te resultar maiores benefícios. Então já é super top. Vamos fazer semana que vem uma live sobre cores, que é algo que a gente aplica de uma maneira muito fácil, muito prática. Gente, alguma dúvida? Quem mais tá aí? A ideia hoje era introduzir esse assunto, mostrar pra vocês que essa ferramenta é incrível, que eu sou apaixonada e eu tô super à disposição para quem tiver depois qualquer dúvida também, e a gente vai mantendo contato. Tá bom? Joyce, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui essa noite. Desejo uma ótima noite, descansem, curtam. E amanhã sim, comece um dia de trabalho já observando o seu local de trabalho de uma forma diferente, mais humana, tá bom? Jéssica, dicas muito boas, obrigada. Semana que vem estarei aqui para mais uma live. Oba! Então vamos lá! Semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, estarei aqui para falar sobre cores.
Certo, gente? Um grande abraço para vocês, uma grande noite, uma ótima semana. Tchau, tchau.